Existe no coração de Deus um amor muito grande por Israel, por Jerusalém. Ele ama Jerusalém como uma noiva. Em Isaías 62, a Escritura nos diz: por amor de Sião, verso 1, não me calarei, por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca de Yahvé designará, e serás uma glória, uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela. E a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Assim se alegrará de ti o teu Deus. Essa noite, eu quero lhe dar uma chave muito poderosa. A partir de hoje, se você não fazia isso, ore diariamente pelo Brasil e ore diariamente por Israel. Ore por Jerusalém. Você com certeza deseja agradar o coração de Deus, por isso veio prestar-lhe culto nessa noite. Mas eu quero lhe dizer, leve a adoração ao Senhor também de uma maneira renovada para a sua casa. E aqui está o primogênito, a nação primogênita. Ore por esse primogênito. Ore por esse primeiro povo. E ore também pelo nosso povo. Apresente diante de Deus todos os dias o nosso povo. Apresente diante de Deus todos os dias o povo do Senhor, o primogênito, a nação primogênita. Israel é uma chave. Nesses dias nós não podemos esquecer de Israel. Ela é uma peça estratégica. Amar Jerusalém, como diz o texto de Isaías 62, Isaías 40, verso 1 e 2. Se quiser ver comigo, Isaías 40, verso 1 e 2, diz: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que sua iniquidade está expiada, que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda ao nosso Deus. Isaías, quando falava essas palavras, falava sobre a chegada, a primeira vinda do Messias, mas trazia uma direção sobre o povo eleito, o povo de Israel, o primogênito. Ele fala benignamente a Jerusalém. O mundo todo segue uma narrativa anti-Deus, critica, amaldiçoa, faz processos. Porém, Deus quer que a igreja, o seu povo, ore por Jerusalém, ore pelo povo judeu. Promessas foram feitas a Israel. Várias promessas foram feitas a Israel. Veja comigo rapidamente Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 10. São coisas que Deus anunciou para Israel. São coisas que Ele mesmo deseja que aconteçam. E nós precisamos orar pelas profecias liberadas para Israel. Capítulo 10. E o verso 6 diz: e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar,
porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Seu coração se regozijará no Senhor. E o verso 12 diz: e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Andarão no seu nome. Chegou um tempo onde nós temos outras ideias governando o Brasil, outras ideias no Palácio do Planalto, outras ideias sobre o povo judeu, no Ministério das Relações Exteriores, mas nós não vamos parar de orar por Israel. Nós não vamos parar de orar pelo derramar do Espírito sobre Israel, pela pequena igreja que está lá. Essa é uma chave que nós temos para abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Temos a chave de abençoar Israel em Cristo, para que eles reconheçam o Messias, para que esse tempo chegue. E nós, como nação, somos sendo chamados para não ter uma atitude de rejeição ao povo de Deus, ao povo de Israel ali, mas temos compreensão que Deus escolheu os judeus, Deus amou, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, Deus amou o povo judeu conforme Gênesis 12, e Ele nos chama como igreja do Brasil para não esquecer este povo, não esquecer esse povo. E Ele está trabalhando com aquilo que Efésios 2 fala sobre o novo homem. Ele está removendo as linhas de separação, e Ele está unindo o judeu e o gentio no mesmo corpo. E hoje nós temos ao redor de Israel uma pequena igreja que crê no Messias, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor pela obra do Espírito naquele lugar. E sabe o que está acontecendo? Aqueles que creem no Messias estão orando pelos muçulmanos, os muçulmanos estão se convertendo, os povos árabes ao redor estão se convertendo. E o que está acontecendo? Aqueles que são lançados fora pelas suas famílias porque passam a crer no Deus de Israel, as igrejas dos judeus estão acolhendo homens e mulheres que perderam tudo, mas amam o Senhor. Então existe uma narrativa dizendo que Israel, ele rejeita os árabes ao seu redor, mas existe uma narrativa do Espírito dizendo que há comunidades cristãs acolhendo árabes, judeus, que estão reconhecendo Jesus como Messias, assim como os próprios judeus que estão reconhecendo Jesus como Messias. Então eu vim aqui encorajar você a orar por Israel, assim como você ora pelo Brasil. Mesmo que as narrativas políticas, ideológicas se levantem, a verdade é que há uma noiva, como cantamos agora, há uma noiva que Ele está cuidando ao redor da terra, e você é parte, somos parte, mas lá em Israel tem um povo que precisa das nossas orações. Quando você for a Israel, visite as comunidades de cristãos, nascidos de novo, cheios do Espírito de Deus. Mas enquanto você não vai lá, e eu quero dizer, ir a Israel não é uma questão financeira, ir a Israel é uma questão de propósito. Estabeleça o propósito diante do Senhor, e Ele vai abrir todas as portas para que você possa fazer isso. Então agora mesmo eu oro por pessoas que têm isso no seu coração, e desejam conhecer Jerusalém, e desejam conhecer vários lugares. Eu oro que o Senhor abra portas para você. Eu oro que Ele também coloque no teu coração um amor por Jerusalém, um amor pelo povo judeu, e esteja apresentando diante do Senhor como um daqueles da grande comissão que precisam ser alcançados, e também por todo aquele povo árabe ao redor. Aquele povo precisa do Senhor, e existem ministros do nosso Deus que estão ali pregando o Evangelho, correndo riscos, expondo suas vidas, suas famílias, mas o Senhor está honrando, e está acontecendo várias
confissões, rendições ao Senhor. Louve o Senhor com palmas, porque o seu Espírito está atuando poderosamente. Deus ama o povo judeu. Abra no Salmo 102, e você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia, várias porções que falam a respeito disso. Salmo 102, verso 13. Ano passado levamos uma equipe e fizemos vários momentos de estudo e oração. Oramos juntos com irmãos judeus, nascidos de novo. Tivemos momentos especiais de interceder por aqueles que são ortodoxos, que é a maioria dos judeus. Mas tivemos também a oportunidade de apoiar líderes que estão diariamente diante do Senhor em favor de Israel e de Jerusalém. O Salmo 106, perdão, não sei qual foi, se falei outro número, Salmo 106, e o verso, falei 102, perdão, me confundi aqui, 102, verso 13, 102, verso 13, diz assim, comece com 12, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. O Senhor Jesus vai voltar para lá. O Senhor Jesus vai realizar aquela obra maravilhosa que nós todos já sabemos que já está marcada. Ele vai prender o falso profeta e o anticristo. Ele vai deter Satanás, ele vai destruir o falso profeta e o anticristo, como o Apocalipse nos fala, e ele vai liberar ali o seu governo, o início do seu governo. Sabe por que tudo está sendo abalado no mundo agora? Porque Jesus está voltando com o seu reino. Então nós estamos em dores de parto para a volta do rei. As dores de parto são esses abalos que você está vendo. Essa desordem, ela vai dar lugar à ordem do céu. O rei está voltando e ele está trazendo a sua ordem. E a sede do seu governo, geograficamente, estará em Jerusalém. Eu quero desafiar você a ser esse que ora por Jerusalém, e ora pelo povo judeu, que ora e clama. Não amaldiçoe Israel. No passado alguém tentou fazer isso, mas Israel tem uma proteção especial. Balaão, um mágico do Iraque, ele recebeu uma profecia, mas ele recebeu uma orientação para não amaldiçoar Israel. Lá está em Números 22, verso 12. Não amaldiçoar Israel. Não é possível tocar na menina dos olhos do Senhor, assim como nós, pela nova aliança, estamos guardados e protegidos pelo Senhor. O Senhor guarda o seu povo. Você crê nisso? E conforme nos diz Efésios capítulo 2, deixa eu ler rapidamente para você esse texto, e guarda um mistério muito poderoso. Nós estamos trabalhando nisso, vamos continuar trabalhando. Efésios capítulo 2. Estivemos em 2018, 2017, 2018 em Jerusalém, em reuniões sobre o novo homem, aquilo que está escrito aqui. Verso 11, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens.
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, diga comigo: mas agora em Cristo Jesus. Diga bem forte: mas agora em Cristo Jesus. Vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Chegastes perto, porque Ele é a nossa Shalom, o qual de ambos os povos, judeu e gentio, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Em Cristo, judeu e gentio são o novo homem, uma nova criatura nascida de Deus. Você crê? Você entende isso? Ele vai fazer isso. Ele vai converter o coração desses filhos. Ele vai se revelar. Ele está fazendo isso. Isso já começou. E o versículo 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque tanto para os que estavam longe, gentios, como para os que estão perto, judeus, porque para ele ambos temos acesso, por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Sabe, irmãos, em 2018 fui convidado a uma dessas conferências internacionais em Israel, representando o Brasil, mais o apóstolo Nicolau, não me lembro mais quem estava comigo naquela viagem. E então nós tínhamos uma plateia, uma assembleia de várias nações, e começando pelas igrejas das ilhas do Pacífico, foram entrando memoriais, eles trouxeram presentes, e lá estava no palco presbíteros, os 5 ministérios da igreja em Jerusalém, os 5 ministérios da igreja em Jerusalém, apóstolos, profetas, pastores, mestres, eles estavam lá. E aí tomou a palavra um líder das ilhas do Pacífico, e ele disse para eles: irmãos, 2000 anos atrás, saiu desta cidade, Jerusalém, essas palavras eternas da salvação. Nós viemos lá dos confins da terra dizer para vocês que essas palavras chegaram lá. Essas palavras chegaram lá, e nós estamos voltando para dizer a vocês muito obrigado, porque a missão de levar o Evangelho ao mundo chegou aos confins da terra. Você pode aplaudir o Senhor? E aí se intensificou, eles fazendo todo aquele memorial e dizendo, eles trouxeram uma Bíblia de 1600, uma Bíblia daquela época, e disseram: essa é uma réplica de um dos textos que nós recebemos, nós queremos devolver a vocês como um memorial. O Espírito Santo nos revelou Yeshua, o Espírito Santo nos revelou o Pai, o Espírito Santo abriu o nosso entendimento, e nós estamos hoje aqui, trouxemos ofertas para você, nossa nação trouxe ofertas, trouxe recursos para que você se fortaleça, e nós viemos aqui para dizer a vocês: meus irmãos, continuem a pregar o Evangelho,
continue a anunciar a volta do Rei. A segunda vinda do Rei está chegando, e nós estamos aqui para receber juntos do Senhor, para adorarmos juntos, porque o Senhor está voltando. Sabe, irmãos, nós estamos sendo reunidos numa única família. Nós éramos estranhos às alianças de Deus. Existem coisas que nós não sabemos sobre o mistério de Deus em Cristo, mas nesses dias Ele está nos revelando. Muitos têm experiências com Israel e às vezes se perdem de uma maneira mística. Nós não somos israelitas, nós somos gentios. Sabemos que muitos israelitas vieram para o Brasil, muitos. Eu tive o privilégio recentemente de descobrir uma sinagoga a 200 quilômetros de Manaus. Visitei esse lugar, 230 quilômetros aproximadamente, e lá estava um prefeito de descendência judaica, e lá estava aquela sinagoga fechada, e ela teve uma influência no ensino da palavra de Deus por muitas décadas naquele lugar. Nós temos uma raiz judaica, nós precisamos entender isso, mas nós não somos judeus, nós somos brasileiros, gentios, e precisamos entender o Evangelho do Reino, e pregar esse Evangelho ao Brasil, e também ir a Israel, com o interesse de servir a igreja de Cristo em Israel. Orar pelo povo judeu, não maltratá-lo, não acusá-lo, não condená-lo, mas servir. Existem vários tipos de serviço que você pode prestar lá. Existem casas que até hoje existem remanescentes que vieram do Holocausto, aqueles que foram marcados com números. Existem casas de oração e casas de acolhimento para esses que ainda estão vivos, e nós podemos visitá-los e ouvir suas histórias, e ouvir da confiança deles em Deus, mas eles estão ouvindo sobre Cristo nessas casas também. Eles estão sendo acolhidos e amados, e eu quero convidar você para ser esse que se importa com Israel, amém? Que ora por Israel, que intercede por Israel, que intercede pela igreja do Senhor, e que leva esse assunto de orar por Israel para a sua comunidade. Se você é de outra comunidade, é pastor em outro lugar, ore por eles, porque Deus tem um propósito. Abra sua Bíblia em Romanos 11. Romanos 11, a partir do verso 25, diz assim: porque não quero, irmãos, Romanos 11, a partir do verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Sua Bíblia está segredo? Aqui, segredo. Segredo. Está entendendo? Há um segredo. Segredo, algo guardado. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Haja entrado. E assim diz Israel, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Está compreendendo? Amados por causa dos pais. Este é um segredo. Existe um segredo aqui. Muito foi dito que depois que a igreja chegou, então temos que desprezar Israel.
Esse é um ensino antissemita. Nós não devemos falar isso, ensinar isso. Ao contrário, ver Israel como alvo do Senhor e ver que o Senhor endureceu o coração deles por causa de nós. E nós precisamos agora entrar e ter uma atitude amorosa, ter uma atitude de acolhimento. Não amaldiçoar judeus, mas orar por eles. Você sabe qual é uma das maiores nações com população de judeus que ainda não voltaram para Israel? É a Ucrânia. É a Ucrânia. E agora mesmo estamos apoiando missionários que estão lá recolhendo crianças. Só de uma vez os russos pegaram 1000 crianças e levaram para formar segundo a sua mentalidade. Mas existe um povo no mundo orando pelo povo judeu para que conheçam o Senhor, para que Jesus se revele a eles e haja então uma oportunidade de que eles conheçam Yeshua. Amém? Então, nós somos chamados para ser esse povo que respeita Israel, que acolhe, que abençoa. Eu espero que Deus mude suas ideias se houver uma barreira. Se houver uma barreira. Existem muitas promessas no Velho Testamento feitas ao povo judeu que ainda vão se cumprir no período do fim. E aqui está esse segredo revelado. Continua o texto, verso 31, verso 30. Aliás, verso onde eu parei, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Ele tem uma sabedoria. E nós estamos nesse ponto agora. Você está muito mais perto disso do que imagina. Há um tempo atrás, vocês todos souberam, um navio com bois e com óleo afundou em um dos portos. Sabe para onde iam aqueles bois? Para os povos árabes. Sabe quem era a firma que contratava? Uma firma no Médio Oriente. Nós alimentamos o povo muçulmano, os povos árabes. Nós temos uma conexão com esses povos. Eles vêm aqui, muitos estão nesta cidade, nas nossas cidades, e nós precisamos orar por eles, interceder por eles, apresentá-los diante do Senhor. Muitos deles estão lá, não pode ser pregado, mas quando eles chegam aqui, sabe o que aconteceu ultimamente? Vários foram perseguidos no Afeganistão e até numa porção no Iraque, e aí houve uma conexão e o Brasil abriu a porta, e muitos dos cristãos convertidos lá, que não tinham lugar, foram recebidos por igrejas aqui no Brasil. O Brasil está fazendo delivery de missões. Já que a gente não vai, eles estão vindo. Nós estamos com oportunidades para pregar o Evangelho. Deus está nos colocando em conexões com essas nações. Então, ao invés de desenvolver medo, não é? Ao invés de desenvolver barreiras, coloque-os em oração. Coloque Israel em oração. Coloque as nações árabes em oração.
coloque o Brasil em oração. Deus, preservou você de toda a batalha que nós tivemos com a Covid. Você está vivo, você está aqui, e você está aqui por causa desse propósito de Deus, a grande comissão, o mandato cultural. Eu quero desafiá-lo a ser essa pessoa que olha para Israel agora como esse que é o primogênito, a primeira nação. Quando Deus começou lá, Ele deu a sua semente para Israel, e o primogênito tem a porção dobrada. Se ele faz algo bom, porção dobrada. Se ele faz algo errado, porção dobrada. Por isso, ore para que Israel não faça as coisas erradas, para que ele se posicione para buscar o Senhor, para que o grande derramar do Espírito que está planejado para lá se estabeleça. A Escritura diz no Evangelho de Romanos, a estratégia foi primeiro o judeu, depois o grego. É ali que o Evangelho inicia. O próprio Jesus foi à casa de Israel primeiro. Jesus pregou a casa de Israel, mas depois ele foi para a Galiléia dos gentios, e ali ele teve a oportunidade de tocar muitos povos diferentes. Ele ama as nações, ele quer as nações. E essa noite eu quero encerrar com essa palavra, chamando você para usar uma unção que está aqui. Essa é a unção internacional da igreja de Belém. A igreja de Belém tem uma unção internacional. Esse lugar é uma plataforma para tocar as nações. Hoje de manhã vimos isso com o Japão, mas existe um movimento missionário para essa igreja se encher primeiro de uma paixão do céu, com a presença, com a oração, com a adoração, e começar a perguntar: quem está pronto para ir? Quem está pronto para viagens que o Senhor vai promover? Deus mesmo pode colocar você em conexões de trabalho internacionais. Deus pode colocar você em conexões com pessoas de outras nações aqui. Ele pode te colocar em escritórios de outras nações que estão aqui nesta região, porque Ele tem interesse em que você seja essa testemunha, esse proclamador. Eu chamo a existência essas conexões agora, e pelo Espírito de Deus você seja despertado, acordado. Vocês como líderes recebam isso. E no capítulo 11, e aí o capítulo 11 de Romanos, especificamente o verso 11, diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios em relação aos judeus, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto esse ministério, para ver se de alguma maneira posso iniciar esse ciúme da minha carne e salvar o máximo possível. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta. Raiz que te sustenta. Nós somos sustentados pela fé que começou ali com o povo judeu, e hoje um judeu mora dentro de nós, Cristo Jesus. Ele morreu por nós, e nós hoje precisamos orar por todo o povo judeu, interceder por ele, entender cada vez mais que as coisas foram retidas para que nós fôssemos enriquecidos. Quem aqui é rico pelo conhecimento de Cristo Jesus? Agora imagina quando o judeu que foi treinado na Torá,
tiver o conhecimento de Cristo revelado, como será transformado o mundo, como será impactado o mundo, como será. Mas isso precisa de oração. Isso aqui precisa de muita oração. Essas profecias precisam ser alvo de oração. Ore, Romanos 9, 10 e 11. Ore esses textos, leia em voz alta e vai vir entendimento. Porque hoje talvez você diga: o que esse homem está falando? Mas eu estou entregando uma chave para você que logo você vai entender. Logo você vai entender. Procure conhecimento. Procure o conhecimento revelado, porque é uma chave de bênção, é uma chave de vitória. Todos os anos agora, depois que entendi muitas coisas, estou indo e treinando pessoas, ensinando as profecias bíblicas, ensinando a amar Israel, a interceder por Israel. Fui à Espanha, onde há muitos judeus, orando por eles, orando pelas famílias que encontro nos museus, as primeiras famílias que chegaram. E depois vou para o sul de Israel, lá em Beersheba, orar, porque há uma profecia bíblica que fala que muitos judeus que moram no sul da Espanha, eles vão se refugiar, porque o lugar mais seguro para o judeu em pouco tempo será em Jerusalém. E no sul, muitos espanhóis, descendentes de judeus, vão para lá. Eles vão ser impactados pelo derramar do Espírito que virá sobre Israel. Mas eu quero dizer para você que você está ligado com isso. Nós estamos ligados, somos família de Deus. E eu quero convidar você para orar. Eu vou mandar para o seu pastor e a sua pastora um foco de oração sobre como orar por Israel. Mas não podemos deixar esse tempo aqui num lugar onde há tanta influência judaica como a Amazônia, tanta influência judaica, que haja uma abertura para amar e orar pelo povo judeu, e também para ir a Jerusalém, orar por Israel e orar pela igreja em Israel. Vamos ficar em pé. Quando Israel crê em Jesus, a volta do Senhor vai se estabelecer. Os tempos de refrigério vão começar. A restauração de todas as coisas e a restauração de Israel. O milênio vai se estabelecer. Isso está em Atos 3:19. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu oro pelo teu povo. Que ninguém mais fique ignorante, desconhecedor disso, mas que o teu povo continue orando pelos teus propósitos para o Brasil, e o teu povo continue orando por Israel, e apresente a nação de Israel, a igreja em Israel. Pai, eu peço que o Senhor coloque amor no coração do teu povo, pela igreja em Israel, pelos messiânicos, por aqueles que estão conhecendo Jesus e tendo experiências com o Senhor Jesus, por aqueles que estão perseguidos ali religiosamente, eles sejam visitados de uma maneira extraordinária, Nós oramos agora, peça ao Senhor, comece a orar agora. Senhor, visita os meus irmãos em Cristo, que participam da igreja em Israel, em Jerusalém, apresente eles diante do Senhor agora. Senhor, eu sei que o Senhor os ama, o Senhor tem um plano com eles, que essa semana jovens tenham conhecimento de Cristo, as casas de oração estejam fortalecidas, os pastores sejam fortalecidos. Nós oramos pela igreja de Yeshua em Jerusalém, em Israel, as casas de oração no norte, as casas de oração no sul, que estão ali, os irmãos que estão evangelizando entre os muçulmanos,
que estão nos territórios ocupados, que estão na faixa de Gaza, as crianças que são cuidadas por Israel na faixa de Gaza, as crianças que são cuidadas pela igreja cristã na faixa de Gaza. Nós oramos agora, Senhor, nós oramos agora, nós pedimos que isso cresça, se estabeleça o teu plano com cada pessoa ali. Nós oramos por um amor profundo, maior, da parte da igreja brasileira, por todos os povos do Médio Oriente, especificamente por Israel, clamando que o conhecimento de Cristo se estabeleça, o conhecimento de Cristo, e a igreja comece a provocar ciúmes no povo de Israel, pela presença amorosa de Deus no nosso meio. A igreja do Senhor seja cheia da presença e do amor, e quando chegar perto dos judeus, eles estejam inculcados, impactados com a presença do Senhor e tenham ciúmes daquela experiência com a presença. Nós oramos por isso, um impacto poderoso da tua glória, um impacto poderoso da tua glória, e oramos que quando se estabeleça a promessa e o que está anunciado, de que quando Israel crê em Jesus, a tua volta se estabelecerá, tempos de refrigério se estabelecerão, restauração de todas as coisas e a restauração de Israel. Que essas tarefas nós levemos agora para a oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós, como nação, vamos continuar influenciando, como igreja verdadeira, influenciando com a presença do Evangelho. Que a igreja dessa região influencie a nação, por causa da sua posição de igreja verdadeira. Esse Evangelho do Reino seja pregado nessa região e a nação seja transformada, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e agradeça pela sua palavra. Bendito seja o seu nome, exaltado seja o seu nome.